Fala galera, bom dia! Hoje aí no nosso segundo vídeo da série Parecido com Jesus, nós vamos falar sobre sexualidade. Sexo é bênção ou é bagunça? O que você acha? A palavra de Deus ela vai ser muito clara sobre isso, nós vamos apontar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar a real. O sexo ele é um dos assuntos mais mal falados e mais mal vividos da nossa geração. É ou não é verdade? Há muita desinformação, há muitos desejos desenfreados. E nós vamos filtrar isso à luz da Bíblia. Tem gente achando que pode tudo, outros com vergonha de perguntar. Muitos escondendo feridas profundas, atrás de prazer momentâneo. E isso não é legal, é ou não é verdade? Tem muita gente vivendo uma vida sexual antes do tempo porque quer agradar a galera, quer ser pertencente a uma tribo. E você não precisa fazer isso. Mas a verdade é que o sexo ele foi criado por Deus. Foi Deus que criou o sexo. Foi Deus que criou toda essa capacidade do ser humano de sentir prazer. Mas ele criou para um tempo específico. E quando vivido no tempo certo, do jeito certo, é bênção, é lindo e é puro. A palavra vai dizer que o marido santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18 ao 20 mais ou menos ali, você pode estar lendo depois, vai dizer mais ou menos assim: fujam da imoralidade sexual. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Que forte isso, né? O nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E Ele quer que nós o glorifiquemos, com santidade, guardando o nosso corpo para o tempo certo, para as coisas que Ele preparou para nós. Só que aí a gente entra na contramão de algo. O que o mundo vai dizer? O mundo diz: siga o seu desejo. Mas aí Deus ele vem e diz na palavra: honre com seu corpo. Só que o mundo vai falar muitas outras coisas. E nós precisamos nos posicionar e saber o que nós estamos fazendo. O sexo fora do plano de Deus, ele rouba mais do que dá. Verdade. O sexo ele vai roubar a pureza, vai roubar a identidade, vai roubar o propósito e vai roubar a paz quando é feito antes do tempo. Mas quando ele é feito dentro do casamento, no tempo que Deus estabeleceu, o sexo ele é uma aliança, é um pacto de sangue, é um compromisso, é uma celebração de amor, é um prazer com propósito, é bênção demais. Só que tudo tem seu tempo, sim ou não? E por isso a Bíblia ela nos traz esse passo que nós precisamos tomar. Esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu preciso falar com muito amor e com muita clareza. Olha só, a gente vive em tempos onde é pregado ideologias, ideologias de gênero, entre outras coisas. E isso pega muito o que as pessoas têm sentido. Os jovens têm passado por um tempo de muita confusão. E talvez você se sinta um menino no corpo de uma menina. Ou o contrário, uma menina no corpo de um menino. Talvez você esteja muito confuso ou confusa com seus sentimentos e com a sua identidade. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você não foi criado por acidente. Deus não erra, você sabia disso? Em Gênesis 1, 27, Deus ele diz que ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher os criou. Você acha que Deus ele confundiu e pegou você, uma menina, e colocou dentro de um corpo de um menino? Você acha mesmo que isso é possível? Na verdade, isso é uma mentira que Satanás ele implantou no nosso tempo e que essa sociedade pervertida, essa é a verdade, tenta implantar no coração dos jovens,
Mas a Bíblia mostra que o Criador te deu um corpo, um propósito, um gênero com identidade e um chamado com valor eterno. Mesmo que os seus sentimentos estejam meio bagunçados, a verdade de Deus ela é firme, ela é absoluta. Deus ele não erra, Deus ele não mente. Deus ele é um Pai bom e amoroso. E você foi criado da maneira que foi criado com um propósito. Você é amado, você foi criado com uma intenção de viver a plenitude daquilo que Deus criou e daquilo que Deus te formou para ser. Então diga para os seus sentimentos, foi Deus quem te formou. Diga para a confusão mental, foi Deus quem me criou para um propósito. E eu sou amado. E agora talvez você diga assim, mas pastor, eu já errei, eu já me envolvi, eu já me perdi. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te condena. Ele te chama para recomeçar. Bora recomeçar? Bora aprender o certo? Bora caminhar com Jesus? Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Com Ele, pureza não é sobre um passado limpo, é sobre um coração entregue. Ele pode restaurar a sua sexualidade, Ele pode restaurar a sua identidade, Ele pode restaurar o seu futuro. Olha que lindo, esse é o projeto de Deus. Foi por isso que Jesus ele morreu na cruz, para restaurar as nossas vidas a identidade de filhos de Deus. E você é amado, você é um filho de Deus, tenha isso em mente. E hoje eu vou passar um desafio para a gente. Olha só, você vai fazer uma oração, ore com sinceridade e entregue a sua sensualidade, sexualidade para Jesus. Diga assim, Senhor, eu quero viver do teu jeito, mesmo que o mundo ache loucura. Se for preciso, você vai confessar agora todas as coisas que você fez. É só você e Deus, eu não preciso saber, ninguém precisa saber agora, nesse momento. Mas você pode buscar ajuda e eu vou estar aqui para te ajudar. E aí você vai falar com Deus todas essas coisas e entregar toda essa parte da sua sexualidade, sexo antes do casamento, confusão sobre a sua identidade sexual ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai trazer clareza para você. Em nome de Jesus, amém. Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre um inimigo silencioso e que tem atacado muito a nossa juventude, mas não só a juventude, muitas pessoas têm sido escravizadas por esse inimigo, que se chama pornografia. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Fica firme, você não é qualquer um, você foi chamado para ser parecido com Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas que precisam ouvir essa mensagem, tá certo? Esse demorou mais um pouquinho, porque foi um assunto muito delicado e eu queria tratar ele com todo carinho, tá bom? Fica na paz. Valeu!